Boa noite, novamente estamos ao vivo. Essa semana a gente está entrando ao vivo várias vezes, né? Nós estamos na nossa jornada de transformação, da onde a gente está buscando, na verdade, eu estou querendo uma transformação, não só minha, mas uma transformação de vocês. Mas não só uma transformação física, né? Uma transformação de hábitos, de saúde, de vida saudável. Eu quero plantar uma sementinha no coração de vocês e que vocês consigam levar tudo que a gente fala, tudo que a gente vai fazer, está fazendo e vai continuar fazendo para a vida de vocês, né? Então, quem está entrando, nós estamos aqui na nossa jornada. Hoje é o segundo dia de jornada. Ontem a live, às 9 da noite, foi sobre alimentação e ficou muita coisa ainda para se falar. Muitas perguntas e hoje eu venho responder as perguntas de vocês sobre alimentação, sobre como se alimentar, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever aí. Eu vou até agora pegar uma caneta aqui para ir anotando as perguntas de vocês. Eu já tenho, algumas pessoas me mandaram perguntas inbox que eu falei hoje de manhã durante todas as aulas que eu dei aqui no Instagram, que vocês pudessem me mandar as perguntas inbox, fica mais fácil de trazer aqui para vocês. E nós vamos continuar falando sobre a melhor forma de se alimentar, beleza? E essa jornada é uma jornada que vai durar 10 dias, né? Começou ontem, vai até dia 7/5, onde nós vamos ter 2 aulas, todos os dias eu estou dando 2 aulas de ginástica de várias modalidades. Olha, já foi treinos aeróbicos, membros superiores, abdômen, mobilidade e flexibilidade, treinos para iniciante. E a gente vai continuar assim, nessa intensidade de atividade física. Porque se você quer perder peso, você precisa se exercitar, não é verdade? Todo mundo sabe disso. Então, Yara, dieta para mamães que aumentaram e estão na recuperação pós-parto. Então, eu não consegui entender seu nome. Mas assim, as mamães que estão aí amamentando ainda, tem que tomar muito cuidado para não fazer uma dieta muito restritiva, porque você está aí no pós-parto, a gente não dorme direito, é muita preocupação, acorda toda hora para neném, aí tem que ver peito, aí tem que ver neném, o cocô do neném, é muitas coisas que a gente tem que fazer e você não pode fazer uma dieta com pouquíssimas calorias, isso aí iria te deixar, ia te tombar, né? Você não iria aguentar. E se você está amamentando, ia interferir na produção de leite, ok? Então, a sua dieta é você manter a dieta o mais saudável possível, parar de ficar comendo coisas industrializadas, abrindo pacotes e começar a descascar e fazer a sua própria comida. Porque você tem que amamentar. E a produção de leite depende daquilo que você está comendo. Então, se você ainda está nesse pós-parto, se preocupe mais em comer coisas saudáveis, né? Para você produzir um leite bem nutritivo para o seu neném e não em comer muito pouquinho, não faça isso. E se você amamentar bastante, eu te garanto que você já vai chegar no seu peso, porque o amamentar, meninas, emagrece. Todas as mamães que passam por mim, eu falo, gente, amamente, porque o ato de amamentar estimula nosso corpo a voltar à nossa forma de antes, né? Lógico, né? A gente passou por uma gestação, a gente não vai ter o mesmo corpo, a gente às vezes vai mudar alguma coisa, pode mudar para melhor, pode mudar
pode ficar diferente alguma coisa, às vezes não é nem que fique ruim, mas muda, né? Você carregou uma criança dentro de você. Então o ato de amamentar faz o nosso corpo, estimula o nosso corpo a voltar, né? Nosso abdômen, nossos órgãos. E também emagrece muito, porque esse leite materno, ele precisa amamentos gêmeos, que lindo, igual a mim, gente. Eu também tenho gêmeas, tá? E amamentei as gêmeas. Então, se preocupe em comer coisas saudáveis. Não se preocupe com baixa caloria, né? Vou comer pouquinho para emagrecer. Se você comer coisas saudáveis, tirar o açúcar da sua vida e o trigo, açúcar e trigo, eu não vou falar, né, gente? Refrigerante, bebidas açucaradas, né, essas coisas a gente sabe que não deve consumir, né? Então, tira o açúcar, consuma açúcar só das frutas e legumes. Oh, beleza. E uma princesa Alice de 9 meses, a Jaque está me falando aqui. Então, meninas, nesse momento de pós-gestação, você tem que se preocupar em comer coisas que te tragam nutrientes. Tira porcaria, porque isso vai influenciar no seu leite. Então, coisas nutritivas, legumes, verduras, frutas, coisas que vocês consigam preparar aí. Para de comidas de fast food, de comidas congeladas, bebidas açucaradas, e amamente o máximo que você puder. Amamentar, gente, é vida. Tem mulheres que não gostam, né? Eu respeito, eu amei amamentar, amei. E fiquei muito seca quando eu amamentei. Primeiro porque eu tive um menino, meu primeiro filho foi um menino. Ele hoje está com 15 anos, faz 16 daqui a uns 2 meses. E ele mamava muito, né? Ele era muito grande, mamava muito. E eu fiquei fininha, magrinha, 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 muito mais magra de que quando eu engravidei. Tipo, quando eu engravidei eu era magra normal. Quando eu amamentei, assim, 2 meses amamentando, eu fiquei só peito, né? Que é o peito cheio de leite, embaixo seco, seco, seco. E quando eu tive a minha segunda gestação, que foi gemelar, né? Foram 2 meninas, elas também mamavam muito. Não podiam tomar outros tipos de leite porque elas desenvolveram intolerância, então era só o leite de peito. Eu amamentava muito, eu também fiquei magrinha. Então, se preocupe em comer bons alimentos e amamentar o máximo que você puder, ok? Eu não sei se vocês estavam aqui na live de ontem, eu esqueci de falar uma coisa importante. É necessário que vocês se pesem, né? Eu esqueci de falar isso ontem e durante as aulas que eu dei. Você tem que ter um controle do seu peso. Sabia que é um fator que faz a mulher ganhar muito peso? Ela não quer subir na balança, porque ela, não vou me preocupar com isso. E vai deixando. Aí quando você sobe na balança, você está 5, 6 quilos a mais. Então é necessário que a gente tire uma data, né, de 15 em 15 dias. Agora a gente está no começo de um desafio. O ideal é que você tivesse pesado no primeiro dia, mas se pesa hoje, né? Se pesa, se tiver uma balança na sua casa, se pesa, se não tiver, amanhã você passa na farmácia e se pesa. Você tem que saber do seu peso, porque você vai fazer um monte de coisas novas, mais atividades, controlar a alimentação. Você tem que ter o controle se essas coisas estão funcionando ou não. Então, quando chegar no final de 10 dias, tudo bem, a roupa ficou mais larguinha, mas o ideal é que você tenha sempre o controle do seu peso. Professora, você se pesa todo dia? Não. Se pesar todo dia, não faz bem também. Porque quando a gente se pesa todo dia, a gente fica muito ansiosa. E nós, mulheres, oscilamos muito na balança, não é verdade? Nós temos TPM, né? E na TPM eu fico muito inchada, retenho muito líquido. Aí um dia eu tô 2 quilos a menos, no outro eu tô 2 a mais. Aí você, por mais que você saiba que é inchaço, você fica na neura, né? E aumentou lá 2 na balança.
Então eu tenho a data que eu me peso sempre pós-menstruação. Quando a menstruação vai embora, eu fico desinchada. Aí eu me peso e eu tô sempre no controle do meu peso. E é possível perder só a gordura abdominal? A Neide está me perguntando aqui. Olha só, o corpo, quando a gente engorda, ele é seletivo, não é verdade? Tem gente que só engorda a barriga, tem gente que só engorda braço. Eu engordo tudo. Quando eu engordo, eu fico toda roliça, né? Posso rolar até. E eu já respondo já. E aí o corpo tem essa tendência de acumular gorduras em certas partes do corpo. Mas quando a gente quer perder, não é assim. O corpo não tira só gordura de um lugar só. Então, por exemplo, eu engordei, tô lá com a minha barriga grandinha. A gordura, para emagrecer, a gordura não vai sair só dali, entendeu? Então você precisa, quem me perguntou, deixa eu ver o nome, Neide, você precisa fazer exercício físico, controlar a sua alimentação, emagrecer. Né? Como não tem como a gordura só sair da barriga, ela vai sair num todo. E essa gordura abdominal é a mais difícil de sair. Impossível, não, mas é muito difícil. Então você tem que ter uma regra alimentar muito grande e ser também bastante regrada nas atividades físicas. Você ficar burlando dieta, você ficar faltando os exercícios, vai tornar mais difícil ainda, ok? Então, o que você tem que fazer? Quem quer perder aqui? Todo mundo, né? Todo mundo aqui tá aqui para emagrecer. Eu também, todo mundo gosta de emagrecer. A primeira coisa, principalmente para perder gordura abdominal, é tirar o açúcar. Em todas as suas versões, porque há alunas que chegam para mim e falam assim, eu não uso açúcar. Mas aí eu falei, o que você bota no café para adoçar? Açúcar. Então você usa açúcar. Às vezes não é o café. Eu não uso açúcar, mas eu como pão todo dia. Pão é açúcar, meninas. Pãozinho, aquele pãozinho gostosinho, uma delícia que você acha que é inocente. Ele vira açúcar dentro do seu organismo. Além do que, pão feito de trigo. O trigo vira açúcar no nosso organismo e quando o padeiro faz o pão, ele ainda coloca açúcar, né? O pão, né? Tem alguns pães que levam açúcar na sua massa. Então, o pão é uma bomba de açúcar. Então, se você quer emagrecer e principalmente tirar a gordura abdominal, você tem que cortar o açúcar da sua vida. Mas eu vou cortar carboidrato? Não, eu falei açúcar refinado. Você vai comer frutas, você vai comer legumes, verduras, pode comer arroz, de preferência integral, mas você pode comer arroz. Agora você vai tirar o açúcar refinado, o trigo e seus derivados. Por que eu falo seus derivados? Trigo inclui pão, inclui bolo, inclui biscoitinho. Biscoitinho, meninas, ninguém emagrece comendo biscoitinho. Tirando biscoitinho, tirando guloseimas. Mas eu gosto muito de doce, nunca vou comer um doce. Uma vez na semana na sua refeição livre. É assim que eu faço. Tiro sábado, às vezes o domingo, porque às vezes tem uma festa sábado. Eu deixo para fazer a minha refeição livre no sábado, eu vou lá, como que eu quiser na festa. Esses dias eu tinha um aniversário domingo, na hora do almoço. Então, eu falei assim, eu vou manter a dieta, sexta, sábado, direitinho. Quando chegou no domingo, eu fui para a festa, eu almocei o que eu quis lá, tinha escondidinho de frango, eu comi o bolo da festa, eu comi os docinhos da festa e não trouxe para casa, acabou, entendeu? E é nisso que a gente mantém nosso peso, ok? Então, se você quer perder gordura da barriga, tira o açúcar, trigo e tudo que contém trigo, né? Eu vou falar aqui sobre o trigo daqui a pouco e faça atividade física.
bastante, tá? Atividade física. E era, você toma whey protein? Olha, eu já tomei muitas vezes na minha vida, porque eu dava muita aula de salão mesmo. Eu dava, eu sou professora de bike indoor, eu sou professora de aeróbica, eu dava muita localizada, eu trabalhava na musculação, eu fazia muita atividade física e eu ainda fazia musculação. Uma época mais remota, quando a gente não tinha filhos, né? Ou quando eu tinha um só. Depois que as gêmeas nasceram, eu fiquei com 3 filhos, eu tive que desacelerar muito. Então, nessa época que eu dava muita aula de salão, aula coletiva, lá na academia, eu dava aula fazendo todas as aulas. Então, eu tinha um gasto calórico muito grande. Eu necessitava de uma suplementação. Porque até eu ficava o dia inteiro dando aula, eu não tinha tempo de fazer aquela refeição como se deve fazer. E mesmo assim eu ia dar aula depois, né? Você come a carne, proteína, isso demora a digestão. Eu precisava dar aula com o estômago mais leve, né? Então, quando você come um pratão, você fica pesada, né? Eu ia dar aula, eu dava aula meio-dia, almoçava, voltava para o salão, eu dava aula o dia inteiro. Então, eu me utilizava de whey protein porque eu tinha um gasto calórico altíssimo. Hoje, eu estou mais em casa, eu treino em casa, eu não voltei a trabalhar na academia, hoje eu trabalho só de casa. Eu treino em casa, meu gasto calórico é pequeno, né? E eu posso fazer uma boa refeição na minha casa. Então, hoje eu não tomo whey protein, porque eu não preciso. E é uma suplementação, né? Suplementação, né? É algo a mais do que a sua alimentação. Então, nós que somos meras mortais, malhamos aqui, temos 1 hora de treino, 2 por dia, você não necessita de whey protein. Você pode obter essa proteína do alimento, né? Mas naquela época eu precisava de uma quantidade muito grande de proteína, né? E aí eu tinha que usar o whey protein, que foi, não tomei por conta própria também, mesmo eu sendo professora, eu fui no nutricionista para ele me pesar, eu sempre vou ao nutricionista, da onde eu faço uma avaliação física, vejo se meu percentual de gordura aumentou ou diminuiu. E aí, nessa época, eu precisei da suplementação, porque eu estava ficando muito magra. Hoje, é o contrário, né? Eu estou em casa o dia inteiro. Entre uma aula e outra, eu posso ir na minha cozinha, faço uma comida. Eu hoje me utilizo só dos alimentos. Eu como muito ovo, né? Quem me conhece já aqui nas lives sabe que eu sou aquela do ovo. Café da manhã é ovo, de noite eu repito o ovo, eu como uma média de 8 a 10 ovos por dia, que não é grande coisa assim, né? Ah, você come com gema? Com gema, ok? Vamos ver, perder peso na menopausa tá difícil demais. Então, é mais difícil sim, mas não é impossível. É algo que atrapalha a gente. Eu ainda não entrei, eu tô com 42 anos, não sei o que é ainda, mas já tô me preparando psicologicamente. Atrapalha, mas não é impossível. Mas como eu já falei aqui, quando a gente tem algo que nos dificulta, a regra da alimentação, ser mais regrada com a alimentação e ser mais regrada com o exercício físico. Então, a idade, né? Eu tenho 42, o metabolismo já não é o mesmo. São coisas que vão me atrapalhando e aí eu vou me regrando mais na minha alimentação. Quando eu tinha 20 anos, eu saía toda hora da dieta, mas eu malhava pra caramba, eu tinha meu metabolismo super acelerado. Então, hoje, Ju Santana, você tem que buscar reduzir um pouquinho mais na quantidade de carboidrato, ok? Ter uma alimentação bem saudável. O que eu falo de uma alimentação saudável? Comer frutas, legumes, verduras, coisas vivas, né? Se aquele alimento foi vivo em algum momento, ele é saudável, né? Porque as pessoas, carne pode, né? Tudo é aí, se você não tem nenhuma alergia, nenhuma intolerância, nenhum problema intestinal que te proíba comer uma carne vermelha, você pode consumir carne.
Muito bem, é um alimento saudável. Se o alimento foi vivo em algum momento da vida, ele é saudável, ok? Agora, se você se alimenta de pacotinhos, biscoitinhos, trigo, né? Porque o que eu falo do trigo? Porque às vezes as pessoas dizem que se alimentam de forma saudável, mas comem muito macarrão, né? Vamos deixar isso esporadicamente, né? Ah, eu como macarrão esporadicamente. Não é a minha alimentação diária. Nem gosto porque o macarrão não me enche. Não sei por que não me enche. Eu como macarrão e continuo com fome. E me engorda. Então eu não sou muito fã de ficar almoçando macarrão. Mas às vezes eu saio à noite, né? A família pede uma pizza, eu como, né? Ou eu saio à noite, peço um macarrão, eu vou comer. Mas não é a minha rotina de comer trigo e nem os seus derivados. Eu tirei da minha vida e olha, Ju Santana, isso me fez manter mais fácil o meu peso quando eu tirei trigos e derivados. Ah, mas eu nunca mais vou comer pão? Procura no seu dia a dia receitas de pão de aveia, receitas de pão de amêndoa, né? Farinha de amêndoa, outras farinhas que sirvam para fazer pão, fazer massas. Tira o trigo. Aí você vai falar, mas eu ouvi, tá? De uma aluna. Falou assim para mim, mas Jesus comia trigo. Eu falei, mas o trigo do Jesus não é o trigo que a gente come hoje. Hoje a gente come o trigo transgênico. O que é o alimento transgênico, vocês sabem? Né? O alimento transgênico é um alimento que a indústria foi lá, estudou aquele alimento e fez uma semente mais forte, né? Ela modificou a semente lá do trigo, a planta, né? Para que ele se tornasse mais forte às pragas, né? As pragas normais, né? Gafanhoto, essas coisas assim, as doenças que atacam a plantação. Então, eles fizeram um alimento mais forte. O trigo, olha só, o trigo, a soja, o milho, no Brasil quase tudo é transgênico, a não ser que você compre orgânico. Só que esse grão, essa planta ficou mais forte para as pragas, né, nas plantações, mas ficou mais forte para o nosso organismo também. E o nosso organismo não consegue digerir esse alimento. Então se tornou mais forte. É gostoso? É legal? Mas ele se torna tóxico para a gente. E quando o nosso organismo não consegue digerir, ele cria uma inflamação lá dentro, né? Porque tá aquele alimento lá, ele não sabe o que fazer com aquilo, ele não conseguiu digerir ou não, por isso muitos problemas intestinais. Você sabe que nosso intestino, né? Se o nosso intestino não está bem, nós também não vamos estar bem, não, né? Nós estamos com muita substâncias inflamatórias no nosso corpo e isso nos traz doenças, isso nos traz, o que eu ia falar? O acúmulo maior de gordura, principalmente a abdominal, ok? Então, meninas, abandonem um pouco o trigo. Não é que não vai comer nunca, mas no dia a dia não dá. No dia a dia não dá para ficar consumindo trigo. Aí você vai me falar, professor, o que você toma de café da manhã? Ovo, fruta e café preto. É o meu café da manhã, sem açúcar. Eu não consegui ainda usar o café preto sem adoçante. Eu não uso, eu uso stevia, que é aquele adoçante mais natural possível, ok? Mas minha meta até o final do ano é conseguir tomar o café preto puro, né? Então eu tomo um café puro, uma porção de ovos mexidos ou cozidos ou omelete, eu vou variando a forma de fazer o ovo e uma fruta, qualquer uma, a que tiver na minha fruteira lá. Às vezes tem mamão, às vezes tem banana, às vezes tem pera, às vezes tem maçã, eu consumo uma fruta ou um pedaço de mamão. Meu almoço, arroz, feijão, legumes, verduras, carnes normais. Se eu tiver fome à tarde, eu como mais uma fruta. E de noite, eu me reservo a proteína e verduras. Às vezes, nem quando eu não estou afim da verdura, eu nem como, mas eu como proteína à noite. Eu
tirei o carboidrato da noite, ok? A Jaque tá falando aqui, eu queria perder só a barriga. Não tem como, Jaque. Não existe um exercício, uma dieta, nada que tire só gordura de um lugar só. Nosso corpo, para perder gordura, não é seletivo. Ele não vai sair só daqui. Para tirar só de um lugar, só na faca, só na lipo. Mas quando você precisa perder... Não, eu tô falando a barriga porque a Jaque tá aqui falando barriga. Mas tem gente que é costas, né? Tem gente que é coxa, tem gente que é culote. Eu tinha uma aluna que ela era sequinha, braço, peito, perna, mas ela tinha aquele culote bem avantajado e ela queria perder só o culote. Não tem como. O que a gente faz? Nós, professores, eu, professora lá na academia. Você vai perder peso e a gente vai tentar ganhar massa muscular para poder preencher, né? Você ficar com mais... Normalmente mulheres querem o quê? Perna e bumbum, né? E aí você faz aquela dieta, você perde mais perna, mais bumbum e aí a gente intensifica na musculação. Que aí você vai ganhar massa muscular, vai aumentar a sua perna, vai aumentar o seu bumbum e vai perder gordura abdominal, ok? Mas você tem que fazer dieta, você tem que emagrecer, beleza? Como muita clara de ovo no dia, umas 10, ótimo, né? Isso aí é maravilhoso. Eu como o ovo inteiro e não foi isso que me engordou, que me engorda. Eu como, meninas, em média 10 ovos por dia. E como com a gema, porque eu acho mais gostoso e fico com pena de jogar a gema fora. Não vou jogar a gema fora. Eu como de tudo. Mas consome só a clara de ovo, ótimo. É um excelente pós-treino, né? Você treinou, meninas, não sabe o que comer. Vai no ovo, que é certo, né? Melhor do que o whey protein, hein? Ok? E o macarrão integral? Olha só, macarrão integral é menos pior. Por quê? Porque quando a farinha não sofreu tantos processos de industrialização, né? Porque a farinha de trigo não é branquinha daquele jeito, né? Ela sofre vários processos químicos para poder ficar branquinha, lindinha, bonitinha daquele jeito. Nesse processo ela perde muito nutriente. Ok? E quando você come uma farinha integral, significa que ela perdeu menos nutrientes. Então, quando você consome o trigo integral, ele vai te trazer algum nutriente, mas não é muito não vale a pena não. É melhor não comer o trigo. Eu prefiro que você coma de vez em quando macarrão. Busque macarrão hoje no mercado. No mercado comum não, mas existem várias lojas aí naturais que existem macarrão de outras coisas que não são trigo, né? Existe macarrão de grão de bico, eu vi macarrão de beterraba, eu vi macarrão numa loja de produtos naturais que eu entrei, macarrão de outras substâncias que não são o trigo. Então, esse é legal, ok? Agora, eu nunca como macarrão, é o que eu falei aqui, eu como, mas é esporadicamente. Eu como pão também, esporadicamente, eu evito assim ao máximo, eu acho que eu evito mais o trigo do que o açúcar, porque o açúcar só vai me engordar, né? O trigo vai me engordar, ainda vai causar processos inflamatórios no corpo, né? Me fala do whey. O whey protein é a proteína, né? Alguns whey são do leite, proteína do leite, que é extraído do leite sem a gordura do leite, sem o açúcar do leite, é tirado só a proteína. Outros wheys agora são de carne, né? São feitos da proteína da carne. Eles são excelentes, mas você precisa treinar bastante para você poder suplementar. Se você não treina de forma exaustiva, algo de muitas horas ou algo de muita intensidade, você pode obter essa mesma quantidade de proteína do alimento.
Então não tem necessidade de nós aqui, eu acredito que vocês não treinam assim tão forte ou de forma intensa ficar tomando whey. Mas ele é um excelente alimento. Mas como o nome diz, né, é um suplemento, é algo a mais na sua alimentação. Então, meninas, o whey só se você fizer treinamentos intensos ou de 1 hora muito intensa ou de muitas horas. Se não for assim, você pode comer o ovo, a clara do ovo, né? Almoçar, você já consome a quantidade necessária de proteínas. E mesmo aquelas pessoas que se acham, professor, eu tô malhando pra caramba, eu tô comendo direitinho e eu tô emagrecendo. Você precisa do whey? Você acha que precisa do whey? Só a nutricionista, quem estiver te atendendo em consultório para pesar você, saber dos seus hábitos, saber do seu peso, da sua saúde, pedir exames para poder dizer para você a quantidade de whey que você tem que tomar. Não tome por conta própria, ok? Às vezes o whey não vai te fazer mal, mas você vai jogar dinheiro no lixo, porque o whey não é barato, não é verdade? Você fica consumindo algo desnecessariamente que você conseguiria da alimentação, algo caro, que não vai te trazer benefício. E olha, eu vou dizer para vocês, teve uma fase que eu estava dando aula só como personal trainer, né? Eu ia para academia só dando aula de personal trainer, mas eu vinha de uma fase dando muita aula, então eu estava acostumada a lanchar com whey. E eu diminuí a carga de atividade física e continuei tomando whey. O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Eu engordei. E aí eu fui na nutricionista, nossa, eu não mudei minha alimentação e eu tô engordando. Ela falou, Yara, mas você tá consumindo whey demais. Então, não ache que só porque é proteína não engorda, engorda também. E eu tirei, a única coisa que eu fiz para emagrecer nessa época foi tirar o whey, ok? Então, para tomar whey, você tem que treinar muito intenso. Eu já consegui tirar os doces, estou com dificuldade do arroz, pois eu amo. O arroz você não precisa tirar, precisa tirar da noite. Ok, Jaque? Tira o arroz da noite, tira o carboidrato da noite. Então, no almoço você pode comer arroz, mas vamos ver aqui, qual é a quantidade? Não precisa me responder, pensa aí para você. Qual é a quantidade de arroz aí que você está comendo? Aí se você botar arroz, batata, vai se tornar algo demais, né? Ou é arroz, ou é batata, ou é aipim, um carboidrato no seu almoço, ok? Agora, passou, né, do lanche da tarde ali, o lanche da tarde, gente, come pouco, uma fruta, se tiver fome, né? E no jantar, proteínas e saladas, saladas verdes, abuse da salada verde, uma boa porção de proteína. Proteína natural, né? A carne, o frango, o ovo, o omelete, ok? Vamos lá ver. Boa noite, Carlinha. Tô vendo agora. Travou, mas voltei, né? Quantas vezes é necessário fazer exercícios físicos? O mínimo suficiente. Olha só. O mínimo que a ciência diz aí, são 3 vezes na semana, meia hora, né? Se você fizer 3 vezes na semana, durante 30 minutos diretos, você já vai fazer o mínimo. Mas nós estamos aqui para fazer o nosso máximo, não é verdade? Porque se você pode atingir o seu máximo, você vai fazer o mínimo. Esse é o mínimo, 3 vezes na semana, 30 minutos, você já vai colher benefícios, né, de saúde e qualidade de vida. Mas nós queremos mais, não queremos? Nós queremos ficar torneada, nós queremos criar massa muscular, nós queremos emagrecer. E aí eu te digo que o mínimo que eu estou pedindo, falando para você fazer, são 5 dias na semana. E se você puder fazer 6, aí você arrasa, amiga, ok? Então, 6 dias na semana seria para professor o ideal. 5, vamos botar 5 se você não tem o hábito. Tente fazer de segunda a sexta, 1 hora por dia. Esse aí você está arrasando na sua saúde, qualidade de vida, no seu emagrecimento, beleza?
eu malho todos os dias, me dou ao direito às vezes de relaxar no domingo, de não fazer nada, mas se eu tô bem, se eu tô com saúde, eu vou fazer alguma coisa. Eu posso não fazer a mesma coisa todos os dias, mas eu faço uma caminhada, eu faço uma corrida, eu faço alguma coisa em casa. Então, assim, por quê? Porque eu busco sempre o máximo das coisas, né? Quando eu sinto que eu tô muito cansada, eu não faço, eu descanso. Mas eu não coloco horas e dias, eu tenho que fazer 5, eu tenho que fazer 1 hora, não. Eu me coloco como todos os dias eu tenho que treinar, né? Posso botar batata doce no lugar do pão? Deve. Batata doce é um excelente alimento. Vai te emagrecer porque ela é um legume de baixo índice glicêmico, quer dizer, ela não aumenta a sua insulina, o açúcar não entra direto no seu sangue, ele demora, né? Ele mantém você queimando gordura durante um bom período. Você deve colocar batata doce ou um aipim ou a batata baroa, né? Tira o pão da sua vida que você vai ver que o seu corpo vai ter uma melhora muito grande, ok? Eu tô falando, meninas, por experiência, tá? Eu li muito sobre... Epa, subiu? Eu li bastante sobre o trigo e só me fez ter certeza dos resultados que eu tive com o meu corpo. Tudo que eu falo para vocês, eu testei em mim. Como o meu programa que eu criei, 3PZ, tudo eu testo em mim primeiro. E uma coisa que fez o meu organismo funcionar muito bem, meu intestino, me fez diminuir medidas na minha cintura, foi ter tirado pão e derivados na minha vida, ok? No dia a dia, né? Eu como bolo, eu como esporadicamente, mas é difícil. Que alimento substitui o ovo porque não gosto de ovo? Então, você não gosta nem de um omelete, só as claras, bater as claras, fazer um omelete, né? Mas se você não gosta do omelete, você pode consumir proteínas animais, né? Qualquer uma delas. Você pode comer carne, frango, peixes, buscar aí na internet, porque tem uma lista extensa de proteínas vegetais, né? A combinação arroz e feijão, a gente pensa que faz mal, né? Não faz não, arroz e feijão é uma combinação perfeita que os dois juntos formam uma proteína muito boa para quem não come carne, ok? Então quem não come carne, às vezes o ideal é comer arroz e feijão. Então você pode consumir aí várias outras proteínas. A gente fala do ovo porque é um alimento que tem muitos nutrientes, é fácil. Eu gosto, né? A maioria gosta, né? Você não gosta, mas é um alimento fácil, rápido, de muitos nutrientes e gorduras saudáveis. Né? Teve aquela fase que o ovo era vilão, né? Não podia se comer ovo que aumentava o colesterol. Hoje é o contrário. A gordura que tem no ovo baixa nosso colesterol ruim e aumenta nosso colesterol bom. Então, por isso que a gente fala muito de ovo. Mas você pode consumir qualquer carne, qualquer uma, ok? Vou começar amanhã a realizar. Bora realizar o treino. Hoje teve um treino para iniciantes. Ficou gravado lá no meu IGTV. Aqui, né? Eu falo lá, mas eu esqueço que eu estou no Instagram. Ficou gravado aqui no IGTV, treino para iniciantes. Amanhã não tem treino para iniciante, mas tem treino. Eu vou botar, depois dessa live, eu vou postar a programação de amanhã. Amanhã tem treino aeróbico de manhã e treino para abdômen, só abdômen de tarde. A gente vai fazer lá alguns minutos lá. Eu não sei quanto que vai dar os minutos, mas a gente vai fazer um treinão só abdômen amanhã, 5 horas da tarde. Vamos malhar, gente. Epa, não era para escrever nada não. Vou apagar aqui, ó. Calma aí. Fui botar a mão na tela. Tenho fibromialgia, tenho dificuldade de malhar. Realmente, Lidiane, eu sei que dói muito, que é muito difícil a fibromialgia, mas você tem que não deixar de malhar. Eu sei que é difícil, mas faça o tratamento, né? Eu conheço uma pessoa que tem fibromialgia, às vezes até para abrir a porta, fazer pequenos movimentos que a gente esquece que faz, né? Do dia a dia, se torna muito dolorido, não é verdade?
mas você tem que buscar tratamento e tentar fazer o seu máximo. O dia que você conseguir, você faz. O dia que você não conseguir, que você acordar com muita dor, não faz. Intensifica na sua alimentação e a gente vai levando, né? Não tem outro jeito, você já é uma vencedora, né? Por tentar, né? Fazer atividade física. Eu sei que dói bastante. Não consigo fazer o alongamento, fico inchada, ok. É aquela história, né? Quando eu dou aula aqui, eu dou aula para um público grande, né? Então, é difícil eu trabalhar sobre a deficiência de cada um. Então, você sabe a sua deficiência, né? A Lidiane contou aqui a dela, que é fibromialgia, mas às vezes você tem um problema no ombro, às vezes você tem um problema no joelho. Então, quando eu estiver dando os treinos, você tem que ter a consciência daquilo que você consegue ou não fazer. E aí fazer o que você pode, né? Eu tenho fibromialgia, hoje eu tô bem. Vou fazer um treino. Fez, show. Não vou fazer aquele movimento ali que eu não posso. Ou eu não vou fazer aquele alongamento que, como a Lidiane está falando, me deixa inchada. E você vai fazendo aquilo que você consegue. E a gente vai vivendo, né? Deixa eu ver aqui, acho que... estar acima do peso é complicado, né, Lidiane? Então, assim, eu vou pedir para você intensificar na sua alimentação, né? Se a gente não consegue fazer o treino, porque vocês concordam que a gente conseguiria emagrecer se a gente não treinasse, na verdade? Treinar nos mantém saudável, nos dá qualidade de vida, nos deixa esteticamente melhor, na é verdade, porque quando você emagrece sem treinar, a tendência à flacidez é maior. Então, a gente nunca sabe, né? Eu não posso dizer, eu vou ficar flácida se eu emagrecer. Eu não tenho como saber. A gente não tem como saber, mas a tendência é a ter um pouquinho de flacidez, né? E o exercício vai fazer a gente ganhar massa muscular, a ter saúde, a conseguir fazer na velhice os movimentos, as coisas básicas do nosso dia a dia, né? Ir no mercado, viver sozinho, fazer as coisas de casa, tudo isso o exercício nos proporciona. Mas se você não tem condições hoje de fazer, você intensifica na sua alimentação. Então você vai fechar mais sua boca, ok? E quem não assistiu a live de ontem, eu falei bastante também sobre alimentação, ok? Hoje seria um complemento, mas eu tô vendo que está se estendendo, né? Tem bastante coisa para falar ainda, hein? Vamos ver. Então, eu quero que os comentários subam aqui. Fale um pouco da caminhada. Caminhada, sim, eu faço caminhada. Olha só, caminhada é um excelente exercício. Ele trabalha toda a sua parte cardiovascular. Ele trabalha um pouco, né, as suas pernas, você caminha, né? Mas ele não vai te dar força muscular. Você não vai criar músculos, não vai criar flexibilidade, não vai melhorar, né, sua flexibilidade fazendo caminhada. Eu devo fazer a caminhada? Deve fazer a caminhada. Mas o ideal é que você associe com um trabalho muscular, né? Que seriam essas aulas que eu faço, trabalho musculatura. Se você está na sua cidade, você pode fazer uma musculação que faça. A gente precisa trabalhar a nossa musculatura também, para não perder, né? E até ganhar força muscular. Mas eu não quero ser forte. Nós temos que ser forte, né? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a força muscular. E daqui a pouco você não vê velhinho que cai à toa, velhinho que não consegue se levantar, não consegue amarrar sapato, não consegue viver sozinho, porque foi perdendo a força muscular e não trabalhou para diminuir essa perda ou até aumentar, né, a força muscular. Então a gente tem sempre que fazer um trabalho muscular. E continue fazendo a caminhada, porque a caminhada é muito boa, mas para a parte do coração, dos seus pulmões, né? É excelente. E para perder calorias também é muito bom para você que quer emagrecer. Mas a gente tem que associar, ok? E continue, não pare não. Mas a gente tem que fazer o trabalho muscular também. Ai, que bom, André, que você gostou do treino de hoje. Gosto muito de macaxeira. Pode? Pode, meninas. Macaxeira pode, ok? Mas lembre-se, é um carboidrato
você deve ter o controle da quantidade que você vai consumir, não é comer à vontade, porque pode, é igual a fruta, né? Todas as minhas alunas me perguntam da fruta porque existe esse preconceito agora com a fruta. Não posso comer fruta porque fruta tem açúcar. Tem açúcar, mas você pode comer a fruta, né? Porque ela vem com vitaminas, ela vem com fibras, ela vem com água, ela tem, né? É muita coisa boa. E só a frutose de uma fruta não vai te engordar. Agora, não pode comer uma caixa de banana inteiro, não pode comer uma bacia de manga, né? Antigamente nossas vós sentavam, comiam uma bacia de laranja. Minha avó fazia isso, comia uma bacia de laranja. Aí você vai engordar, né? Chupe uma laranja, come uma maçã. Come uma porção, eu tenho certeza que vocês sabem quanto é demais, né? Quando você enche aquele pratão, você olha, nossa, tô comendo pra caramba, hein? Eu tenho certeza que vocês sabem. Então, bota uma porção adequada com o seu peso aí, com a sua estatura. E assim, para dizer a quantidade, eu teria que falar a quantidade para cada uma de vocês, porque cada uma de vocês aqui tem um peso, uma altura diferente. Então, não tem como eu fazer isso aqui pela internet. Mas eu tenho certeza que você sabe quando você exagera nas porções, não é verdade? Agora pode comer macaxeira, ok? Vamos ver se tem mais perguntas. Toda hora esse negócio sobe, gente. Então, em primeiro lugar, vamos ver a hora aqui. Peraí, meninas. Ó, ainda dá tempo de falar bastante coisa ainda. Primeiro lugar na dieta é tirar o açúcar. Primeiro lugar na dieta é tirar o açúcar de todas as suas versões. Açúcar refinado, ok? Tirar o açúcar refinado. Nada de refrigerante, nada de suco de fruta, não pode. Pode a fruta, por que não pode o suco? Porque quando você bate lá o suco, você perde quase todos os nutrientes, tá? Não acha que fique muito, a não ser quando você bate ali na hora e tome, né? Que quando fica lá, a gente vai perdendo nutrientes e você está ingerindo muito açúcar. Então, não é ideal ficar substituindo a água por suco. Água é água, nada substitui a água. Vou tomar chá, vou tomar isso, vou tomar... Não, a água é água. Tome a sua água, ok, Andréia? Tome água, é água, ok? Tire o açúcar e tire o trigo. Quem quer emagrecer não fica comendo trigo não, ok? Já falei aqui antes sobre o trigo nos causa muita inflamação, ele nos faz acumular mais gordura abdominal. Tire o trigo e seus derivados. Vai comer bolo? Procura na internet receitas de bolo saudáveis sem trigo e sem açúcar. Meninas, eu aqui quando eu tô no desespero aqui de um bolinho, eu acesso lá e acho um monte. Então, se você faz o bolo com trigo, apenas aprenda a fazer o bolo saudável, ok? E tem uma pesquisa que diz que os brasileiros consomem 50% mais açúcar do que deveria. Olha que loucura. Então, tire o açúcar, beleza? Tire o trigo. Aprenda a comer comidas de verdade. E eu tenho certeza que vocês vão emagrecer, ok? Eu queria falar uma pergunta que mandaram para mim rapidinho para a gente encerrar a nossa live. Me perguntaram sobre o ômega 3, porque eu falei ontem na live para vocês consumirem ômega 3, achado aí nas castanhas, no peixe, salmão, peixe de água doce. E qual é o benefício do ômega 3? Olha só, eu tenho uma lista que eu anotei para falar. O ômega 3 é um tipo de gordura boa e potente, ação anti-inflamatória no nosso organismo. Eles ajudam a combater essas doenças inflamatórias e artrites e uma série de outras doenças. Os benefícios, olha só, o ômega 3, vocês achem aí alimentos com ômega 3. Eu já falei algumas castanhas, peixe, mas existem outros, vocês pesquisem. Ômega 3. Utilizado para controlar os níveis de colesterol, para prevenir doenças cardiovasculares, prevenir doenças cerebrais, além de melhorar a nossa memória,
melhorar a nossa disposição física e ajudar a prevenir danos celulares. Olha quanta coisa boa. Eu já falei, ó, só isso aqui valeu a live, meninas. Consuma ômega 3, ó. Então a live de hoje, eu vou deixar 3 coisas importantes aqui para quem quer emagrecer e se manter magro. Tire o açúcar da sua vida, tire o trigo da sua vida, consuma essas coisas esporadicamente, né? É o que eu falei. Lá na sua refeição livre, lá na festa que você for, um dia que quando a sua família pedir pizza, mas pedir pizza todos os dias não dá, né? Açúcar e trigo são alimentos proibidos. E busquem consumir alimentos que contenham ômega 3. Ok? Olha, a Andréia Bezerra e faz bolo com o quê? Com o quê? Com farinha de amêndoa, com farinha de arroz, com farinha de aveia. Olha quanta opção. Eu tenho certeza, ó, anota, Andréia Bezerra, sobre farinha de amêndoa, anota aí, farinha de amêndoa, farinha de aveia, farinha de arroz. São farinhas que podem substituir a farinha de trigo nas suas receitas, ok? Agora a receita fica difícil eu te dar aqui agora, mas eu tenho certeza que se você procurar bolos fits aí no Google, você vai achar um monte, porque eu acho um monte, sem farinha e sem açúcar. Boa noite, Carla. E vocês vão... Olha, eu perdi bastante cintura. Olha, eu tive gêmeas. Tenho 3 filhos. Eu perdi bastante cintura quando eu parei com esse negócio de pãozinho, de biscoitinho de trigo, né? Macarrão, eu quase não como macarrão, não ligo para macarrão não, mas eu gosto de uma pizza. Aí às vezes eu peço a pizza aqui na minha cidade, graças a Deus. Eu moro em Macaé, estado do Rio. Aqui na minha cidade tem uma pizzaria que ela faz a massa com de aipim. Ela não usa farinha de trigo, ela usa massa de aipim. Aí eu peço sempre agora a pizza deles, que eu como a pizza, é calórica, vai me engordar, mas não vai trazer os malefícios do trigo, ok? Quem entrou agora, eu já falei bastante sobre o trigo, assiste a live em algum outro momento, beleza? Então, para encerrar nossa live, foi ótimo. Olha, eu falei pra caramba, na verdade, falo muito, né? Quem me acompanha sabe que eu falo muito aí. Abandone o açúcar, abandone o trigo, busque alimentos que contenham ômega 3 para você consumir, ok? Amanhã tem aula de aeróbica, treinão aeróbico às 9 da manhã. Treino de abdômen às 5 horas da tarde e nós estaremos aqui de novo às 9 horas da noite para nossa conversa, e aí vocês tragam mais dúvidas suas. Eu vou trazer um outro assunto que eu preciso que vocês façam aí no seu dia a dia, bom? Um beijo, boa noite. E eu esqueci de falar de uma coisa, hein? Na sexta-feira nós vamos ter uma aula no YouTube. Então eu preciso que vocês acessem aqui no meu Instagram, vai lá na bio, tem um link lá, se cadastre, porque na sexta-feira nós vamos ter uma super aula lá no YouTube, mas eu preciso que vocês se cadastrem, ok? E vai ser o encerramento, e vai ter surpresa nessa live, hein? Vai ser o encerramento dos nossos 10 dias da nossa jornada de transformação. Boa noite, Juraci. Eu preciso que vocês vão lá agora. Vai lá, eu vou desligar aqui. Vocês vão lá na minha bio, entra naquele link lá, façam o seu cadastro, porque eu tenho certeza que na sexta-feira o nosso encerramento da nossa jornada vai ser incrível e eu vou ter surpresas lá, hein? Vai lá e se cadastra, ok? Um beijo, boa noite. Quem vai estar comigo amanhã nas aulas, até amanhã. Fica ligado na programação.